Fala galera, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo, escritor, professor e mais um monte de coisa. Se você não me conhece, procura aí mais vídeos no meu canal que você vai saber quem eu sou. Né? E além de psicólogo, me considero também um nerd, um geek, uma pessoa que gosta de cultura pop, né? Apesar de ser uma coisa que é meio interditada para pessoas que se parecem comigo, né? A questão do preconceito, do racismo, do nerdola, né? Que é aquela pessoa que acha que cultura pop tem que ser coisa só de gente branca, mas eu não estou aqui para falar necessariamente disso, apesar de nós irmos falar disso também, porque eu estou aqui falando hoje sobre Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, né? Que é essa série da Amazon Prime. Eu tô digitando aqui porque eu tô confirmando o nome da série, porque eu não vou ter tempo de editar isso aqui, tá, gente? São exatamente 13, quase 14 horas do dia em que saiu o episódio do final dessa temporada de Senhor dos Anéis. E eu vou pegar um busão daqui a pouco. Eu não vou ter tempo de editar esse vídeo, então vocês me perdoem se eu falar alguma besteira que eu não consegui cortar aí. Eu decidi gravar porque eu tô muito empolgado. Eu acabei de assistir esse episódio agora e eu tive umas sacações assim que eu tava conversando com a Bruna ali. Eu falei, cara, eu preciso gravar isso, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, né? Porque, gente, eu acredito que esse episódio, não só esse episódio, como essa série, ela está trazendo uma revolução muito grande para isso que a gente chama de narrativa fantástica, né? Dentro do storytelling, né? O que é o storytelling? É a arte da gente contar histórias, né? É um inglês publicitário barato para a gente dizer contação de histórias, que é uma coisa que a gente ninguém precisa ensinar a gente a fazer, que é uma coisa que a gente nasce e aprende com os próximos a fazer, que é contar histórias, né? Algumas pessoas conseguem contar histórias que chegam em mais pessoas, outras pessoas não conseguem, né? Tem gente que é muito bom de contar histórias sobre si mesmo, e aí vira político, vira artista, vira qualquer coisa do tipo. Tem gente que é bom sobre contar histórias sobre mundos que só existem na imaginação, e esses mundos a gente chama de universo fantástico. Por que eu estou trazendo isso, gente? Dentro disso, que a gente pode considerar o universo fantástico, tem essa questão da fantasia, da literatura de fantasia, que é uma coisa que foi popularizada, né, eu acredito que pelos escritores ingleses, os contos de fadas, aquela coisa norte-europeia, né, aquela coisa bem nórdica mesmo, veio a obra do Tolkien, né, que é o Senhor dos Anéis, que Senhor dos Anéis é tipo Machado de Assis lá nos Estados Unidos, é literatura lá nos Estados Unidos, não, perdão, na Inglaterra, é literatura clássica, é coisa que você estuda na escola. E quando começou a se popularizar isso fora, né, da Europa, e foi através de livros infantis, como Harry Potter, como os filmes mesmo de fantasia, os filmes de Sessão da Tarde, essas coisas assim, na década de 80, por conta da tecnologia dos efeitos especiais, esse tipo de narrativa fantástica começou a se popularizar mais. E o Tolkien, O Senhor dos Anéis, ele é uma coisa assim que é muito importante dentro desse tipo de literatura, dentro desse tipo de narrativa, porque ele vai lá e solidifica o que é isso que a gente chama de alta fantasia, que são os elfos, dragões, anões, anãos, né? Agora se diz anãos, mudou a palavra para isso, porque anão é a pessoa humana real, que tem o nanismo, e os anãos são essa raça mitológica, né, do Senhor dos Anéis, das histórias de fantasia. E eu acho que essa série fez uma parada mega importante, que é quebrar um conceito, uma estrutura, né? A gente pode chamar de arquétipo, remetendo lá às estruturas de roteiro europeias, né? E a gente pode chamar de arquétipo também se remetendo à psicologia analítica do Jung, mas ele quebra esse padrão de histórias do bem contra o mal, que é uma coisa completamente ocidental, europeia, colonialista, de que existem aqueles que são naturalmente bons e existem aqueles que são naturalmente maus. O Senhor dos Anéis,
Ele é uma narrativa clássica de bem contra o mal. Ele vai lá e diz: existe alguém essa pessoa existe desde a existência do mundo e ela sempre foi desse jeito e ela nunca vai mudar. E o mundo é simples, ele é literalmente preto e branco. Existem pessoas muito boas, existem pessoas muito ruins, existem pessoas que amam a vida, que se sacrificam pela vida, existem pessoas que amam a morte, que fazem de tudo pela morte. E, gente, o mundo não é simples assim. Principalmente quando a gente olha para o mundo de 2022, a gente vê que o mundo é complexo. Não existe uma luta do bem contra o mal, uma coisa de uma guerra santa, uma coisa que é uma coisa que está posta, que está clara, que todo mundo vê. O mundo, gente, ele é complexo para um caramba. Toda vez que alguém te conta uma história que é simples, uma explicação que é simples, você precisa de uma prova extraordinária para provar que aquela coisa é daquele jeito. Porque, como já dizia o Carl Sagan, né, explicações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Então, quando vem alguém com uma solução muito simples, muito elegante, muito pirabolante para alguma coisa, a gente tem que pegar a nossa navalha de Ockham e fazer aquele corte. Peraí, será que é isso mesmo? Será que essa coisa impossível acontece desse jeito? E essa luta do bem contra o mal, que é muito bem retratada em Senhor dos Anéis, né? Não sei, eu li Senhor dos Anéis, mas eu não li completamente os contos inacabados. Eu dei uma olhada no Silmarillion, eu achei muito entediante, muito chato, e até essa série, né? Eu tava achando chato, eu tava achando assim, o troço não anda, uma narrativa meio arrastada. E aí chegou nesse último episódio e pá! Entendeu? Sacudiu, virou esse mundo de cabeça para baixo. Eu acho que o nerdola médio não vai entender isso, talvez ele não tenha base para entender por que esse episódio final de Senhor dos Anéis vira esse universo de cabeça para baixo, porque é uma coisa que remete ao mundo real, remete à ideologia, remete à filosofia, remete à própria forma como a gente conta as histórias nos dias de hoje, né? E como isso talvez tenha que mudar mesmo. Já está mudando, é um processo, né, gente? Todo processo social ele não acontece do dia para a noite, ele é um processo que vem se estendendo ao longo dos anos, de gerações e gerações, e aí quando a gente vê, mudou, entendeu? E isso vem mudando, né? Essas narrativas vêm mudando porque a nossa sociedade vem mudando. E aí, vocês devem estar doidos para saber, né? O que mudou, Thiago? Eu quero saber que revolução é essa? Eu assisti e não entendi. Vamos lá, né? Tem uma batalha que é um tipo de batalha narrativa que eu adoro quando acontece, que são as batalhas retóricas. Eu não sei se vocês já ouviram falar de batalha retórica, né? Mas, por exemplo, quando a gente tem aquele episódio do Sandman lá, que ele luta contra o Lúcifer, é uma luta verbal. Ele fala, eu sou um lobo, o outro fala, eu sou um caçador, e não sei o quê. Aquele é o exemplo mais simples de uma batalha verbal. Porque, tipo assim, na hora, né, gente, aqui segue spoilers, tá? Eu não recomendo você continuar assistindo a partir daqui se você não tiver visto ainda o episódio final e se você se importa com spoilers. Se importa, se você não se importa, continue aí. Então, quando a gente tem essa batalha retórica entre o Sauron e a Galadriel, essa é uma das batalhas retóricas mais interessantes que eu já vi, porque é ela que vira este mundo de cabeça para baixo. Esse mundo de que existe um mal, um bem infalível contra um mal que é extremamente impossível de você trazer ele de volta. E uma das batalhas que eu mais gosto, né, das batalhas retóricas que eu mais gosto, que aliás, eu acho que a melhor luta de Star Wars é no episódio 6 do Luke contra o Darth Vader. O Darth Vader não tá ali batendo espadinha com o Luke Skywalker. Eles estão tentando convencer o outro do seu ponto de vista. Da mesma forma que o Sandman e o Lúcifer, da mesma forma que o Luke e o Darth Vader, eles estão ali, tentando convencer do ponto de vista do outro. Aquela batalha não é sobre a extinção do outro, é sobre a conversão, é sobre você conseguir aquela alma pro seu lado, entendeu? Então, eles podiam ter feito, gente, o Sauron segurando uma espada de 2 metros, ou então uma disputa de poderzinho, igual o Dragon Ball, assim, sabe quando um fica atirando poderzinho no outro? Tem esse Harry Potter também, mas não. A batalha entre o Sauron e a Galadriel é uma batalha retórica. É quase igual uma batalha de rap mesmo, essa batalha retórica. Então, quem tiver a melhor palavra, quem tiver a melhor estrutura verbal ali naquele diálogo, vence. E quem venceu foi o Sauron. Por quê? Por quê, gente?
Vocês deixem nos comentários aí se a minha interpretação tá errada, tá bom? Eu gosto muito de interagir com vocês. Mas eu entendi o seguinte: a Galadriel escolheu fazer aqueles anéis porque ela escolheu que os elfos não deveriam deixar de existir na Terra-média. Pelo que eu entendi, se eles não fizessem aqueles anéis de poder, os elfos eles iam ter que abandonar aquela terra, voltar lá para aquela terra idílica deles, que parece o paraíso, né? Que é tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso, o sol nunca se põe e blá blá blá. E eles iam deixar de existir na Terra-média. Então a Galadriel, ela meio que ela perde a batalha porque o Sauron convence ela de que ela tem que fazer aquilo. E ela sabe que se ela fizer aquilo, ela vai estar dando força pro Sauron de alguma forma. Ela acha que não, a gente pode até entender que o Sauron enganou ela ou coisa do tipo. Mas não, a história acabou de ficar muito mais complexa quando ela, não, vamos fazer um anel sim, a gente faz 3, ela cria uma retórica ali para dizer que não, um só é tirania, 2 tem divisão, 3 é o equilíbrio, mas a gente sabe que esse foi o primeiro passo para o Sauron começar a fazer os anéis de poder, e depois os anéis que vão controlar as raças, depois ele vai fazer um anel para controlar todos os demais. E aí, por exemplo, a gente já pode dizer que, tipo assim, já existe Game of Thrones, né? Que é tudo tom de cinza, não sei o quê. Mas o interessante é a gente encarar que obras como Game of Thrones, de fantasia, elas já nascem com essa coisa assim daquilo que a gente chama de fado, daquilo que a gente chama de promíscuo. Ela já tem isso na sua essência. Senhor dos Anéis, não. E essa decisão que a Galadriel toma de que meio de se corromper, a gente sabe que ao longo dos livros o Galadriel acaba mesmo se corrompendo, ela exerce um poder ali que talvez não devesse ser dela, mas a forma como eles fizeram isso, dela, tipo assim, ceder ao argumento do Sauron, achando que ela tá fazendo um negócio que é bonito, isso torna a coisa mais complexa, isso torna a coisa um tom mais de cinza. O Sauron, ele é capaz de habitar entre os humanos, porque ele tem uma retórica que fala com os humanos. Ele é esse ser mal, completamente mal, mas ele conversa com os seres humanos, ele tem um ideal ali que ele quer cumprir, ele acha que ele tá trazendo a paz, pode ser retórica. Eu acho tão bonito o que eles fizeram, porque eles deixam essa margem, né, para você continuar dentro do cano. Não, é uma retórica dele, ele tá dizendo aquilo, não é que ele acredita de verdade, mas essas palavras ainda não foram ditas. Pode ser que ela possa ser dita lá na frente, lá nas outras temporadas, mas eu não tô avaliando as próximas temporadas, tô avaliando essa. Mas nesse momento, ele não disse. Nesse momento, tá posto ali que o que ele acredita é aquilo lá. Tanto que, né, a Galadriel nem consegue matar ele, ele foge. Ela podia ter ido atrás dele de novo. Por que foi atrás dele? Ela saiu correndo justamente para ir lá para fazer o anel dos elfos. Entendeu? Então a gente torna essa história, coloca na tela uma complexidade que não existia antes. Eles deram pistas dessa complexidade? Deram. Quando você tem aquele personagem lá, o Adar, que é aquele Uruk, né? Que é um elfo corrompido, que ele dá a entender que ele tá naquele estado porque meio que ele escolheu. Ele acha que aquela causa é justa, né? Repito, gente, discorda de mim, tem uma informação diferente da minha? Deixa um comentário aí embaixo. Mas ele dá a entender que ele acredita na causa do Sauron, que ele tá ali porque ele se enxerga como pai daquelas criaturas nefastas que são os orcs. E que aquilo é uma cultura, os orcs também, eu acho interessante a gente falar que tem várias. Você voltando agora, a temporada acaba fazendo mais sentido, né? Tem várias falas dos orcs falando assim, não, porque esse cara é o nosso pai, ele cuida da gente, a gente é forte, é por isso que a gente machuca um outro, por isso que a gente é cruel, porque isso pra gente significa força. Então, talvez, tá, gente? Porque eu não li todos os textos do Senhor dos Anéis, e mesmo que eu tenha lido os textos do Senhor dos Anéis, eu talvez não tenha base para interpretar assim um estudo completo de Tolkien. Tem gente que faz mestrado, doutorado sobre Tolkien, eu não acredito que eu tenha esse conhecimento todo, mas pode ser que essa complexidade já exista no universo do Tolkien, né? Pelo menos não consegui perceber isso no Senhor dos Anéis. Apesar de que quando eu li o Senhor dos Anéis eu vi até uma idolatria, né? Essa questão da monarquia, né? Da infalibilidade do monarca, né? O monarca é sempre uma coisa assim escolhida por Deus. Inclusive o monarca no Senhor dos Anéis dá a entender que ele tem superpoderes de cura, né? Essa questão que a gente usa no RPG do Ranger, né? Que é uma classe, né? Que é tipo um caçador, um negócio assim, um líder. A encarnação do monarca, daquele que é o soberano, que ele é soberano, porque ele sim, ele é o mais capacitado, né? E a gente sabe que monarquia, gente, pelo amor de Deus, né? Século XXI que nós estamos. Mas esta série trouxe uma complexidade para esse universo que antes não existia.
E isso é uma inclusão muito maneira, muito mais maneira do que colocar pessoa preta, pessoa gay na tela. Não que isso seja ruim, tá, gente? Isso tem que ser feito, tem que ser muito mais feito. Tem que quanto mais gente preta na tela, melhor. E essa é uma série que não é que tenha. Acho que não tem um minuto sem pessoa preta na tela, né? Isso é muito bom. Por quê? Porque, gente, esse negócio dessa luta do bem contra o mal, da busca pelo aquilo que é perfeito, daquilo que é pleno, daquilo que é belo, isso é ocidental, é europeu, é filosofia grega, gente, é cultura europeia. Isso, portanto, é colonialista. E quando você complexifica essa dualidade do bem e mal, fala assim, não, não é bem assim, existem tons de cinza. A gente está trazendo até uma coisa que é do Ubuntu, da cultura africana, dessa ética que ela existe, mas ela não está fora da gente, ela está dentro. É uma ética que ela pode ser subjetiva também, porque depende do lugar que aquele sujeito ocupa. E é uma ética que se refere a uma coisa que é coletiva, que é uma coisa que está presente no outro, não que está no éter, que está no ideal, numa coisa distante, mas uma ética que está em você e no outro que você está olhando. A sua ética, a ética africana, a ética da questão do Ubuntu, até mesmo das éticas que são propostas pelos egípcios lá em Kemet, são éticas que são coletivas, são éticas que consideram a subjetividade. Na filosofia grega, né, nessa cultura ocidental, não. O coletivo, né, que é até uma coisa meio fascista, às vezes, se a gente for considerar, o coletivo ele tem que servir a esse ideal que está no imaginário, que está no além, que está num éter, que está numa coisa assim que é intangível, que está no horizonte, enquanto que essa filosofia africana ela diz que a gente não, a gente tem que olhar no outro e a nossa ética tem que ser em relação ao outro, em relação a nós mesmos, entendeu? E tudo isso numa série de TV, tudo isso que eu acabei de ver agora numa série de TV sobre o Senhor dos Anéis, que é um clássico da literatura e que tem muita mais coisa para dizer que a gente tem que prestar atenção. E o que você acha disso, gente? Desculpa o vídeo sem corte aí, eu vou subir agora mesmo de qualquer jeito, tá? O negócio é a informação chegar. Se você gosta do meu trabalho, deixa uma curtida, é muito importante você deixar uma curtida, gente. Ajuda muito. Deixa um comentário elogiando, gente, se você gostou. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário. Se você não gostou do vídeo, deixa um comentário que me ajuda também, entendeu? Que ajuda eu melhorar. Se inscreve no canal, tá bom? Que é muito importante. Quanto mais inscritos a gente tiver, isso diz pro YouTube que a mensagem que a gente tá levando aqui é importante. E me segue nas redes sociais, é sempre Thiago Cabral. Tem o meu site aqui, ó. Não, é do outro lado. Isso, ó. Tem o meu site aqui que você pode acessar, que tem artigos meus, tem minhas redes sociais, tem tudo. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau.